Sebrae é uma instituição privada sem fins lucrativos criada em 72 para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios no país. Para conhecer melhor a sua atuação, eu recebo hoje Ana Lúcia de Araújo Lima, formada em Direito, pós-graduada em Estratégia Industrial e em Gestão de Negócios e coordenadora regional do Sebrae. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, Elias. Ana, o que é o Sebrae? O Sebrae é uma instituição que foi criada há 45 anos atrás, né, pensando em trazer competitividade e sustentabilidade para a micro e pequena empresa. Então, nosso foco são as micro e pequenas empresas brasileiras. Qual é o foco, o papel da instituição? Trazer conhecimento, trazer inovação, novidades. A gente sabe que a micro e pequena empresa é um grande desafio, porque são pequenos negócios que a maioria com poucos funcionários, e é um desafio esse empreendedor dar conta de tudo isso, né? Então o Sebrae tem esse papel, né, de trazer um pouco de conhecimento e ajudar nessa vida do dia a dia do empresário. Como é que ele atua aqui no MED Paraíba? Olha, aqui no MED Paraíba nós somos 12 cidades, a gente tem uma sede que fica, né, uma sede física que fica em Volta Redonda, mas a gente tem assim, eu sempre falo isso, que a gente não faz nada sozinho, né? E o Sebrae também não é diferente. A gente tem uma rede de parceiros que nos ajudam, que nos apoiam, que são as salas do empreendedor, as CDLs, as associações comerciais, os sindicatos do comércio varejista, que são as instituições onde a gente disponibilizam fisicamente para que a gente esteja nos municípios fazendo seus plantões. Então, a gente atua nas cidades onde a gente não exceto Volta Redonda, nas demais cidades, fazendo plantões nessas instituições. E, basicamente, a gente tem dois modelos de atuação. A gente tem um atendimento que a gente chama de atendimento individual, onde a gente faz um diagnóstico, que é um plano de desenvolvimento do cliente, tentando conversar e conhecer um pouco o cliente para tentar entender quais são as necessidades dele na área de gestão empresarial e aonde o Sebrae pode atuar. E tem a atuação em projetos. Então, a gente tem projetos de turismo, de moda, de gastronomia, nos mais variados, metal mecânico, nos mais variados setores, sempre pensando nas potencialidades daquela região, né? Aqui eu estou falando do MED Paraíba, mas o estado todo é coberto, né, pelo Sebrae. Então, em cada região, a gente pensa as vocações daquela localidade e trabalha de acordo com essas necessidades. Entendo. Qualquer microempresário que tiver a necessidade pode bater lá na porta do Sebrae, pedir um apoio. Quais são os programas que vocês colocam à disposição do micro e pequeno empresário? A gente trabalha com basicamente o potencial, né, pessoas que queiram empreender, que não são empreendedoras ainda, o microempreendedor individual, a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte e produtor rural. Então, para cada público desse, a gente tem um determinado tipo de serviço. O MEI, a gente tem as noções básicas de gestão, as oficinas, o Sebrae Tech, né? O Sebrae Tech, na verdade, pode ser para qualquer público. É um programa super bacana, a gente sempre fala e enfatiza muito do Sebrae Tech, porque ele talvez é um programa mundial, né, de maior incentivo à inovação das micro e pequenas empresas. E ele tem foco principal de trazer inovação, trazer esse conhecimento que às vezes a empresa não tem. Vou dar um exemplo, quero desenvolver um protótipo de um relógio, né? Estou desenvolvendo uma correia nova e quero... Então, o Sebrae Tech pode subsidiar até 70% desse tipo de tecnologia para que essa empresa possa ter acesso à inovação e a desenvolvimento, pensando que ela é uma microempresa, né? Ela não é uma empresa grande, não tem um setor de inovação específico pensando nisso. Sim, não é uma empresa grande ainda. Ainda, pode né? Crescer com a ajuda do Sebrae, né? A minha próxima pergunta era exatamente sobre o Sebrae Tech. Eu queria que você desse aí algumas outras dicas. Eu sei, por exemplo, que a empresa que deseja ter um site na internet, um portal, que deseja renovar a fachada da sua loja, se for um comércio, tudo isso está dentro do programa do Sebrae Tech, não é isso? Tudo que a empresa pensar que é inovação para ela, não necessariamente a inovação é para o mercado, mas a inovação pode ser interna, né? Sim. Então, aquela empresa pode não ter um processo bem definido, ela precisa talvez olhar a sua estrutura de layout para uma melhor produtividade, para melhor produtividade
ela pode pensar na fachada, no desenvolvimento de novas marcas, no site. Tem, assim, tudo que a gente pensar em desenvolvimento de tecnologia e de inovação para aquela empresa, a gente pode enquadrar dentro do Sebrae Tech. Estudo de viabilidade técnica e econômico também é subsidiado, quer dizer, a empresa precisa estudar aquilo um pouco melhor antes de investir, seja um novo negócio ou uma ampliação daquela empresa, é subsidiado pelo Sebrae Tech. Tem um leque de opções muito grande. Eu acho tão bacana, eu já vi, eu tenho conhecidos que já utilizaram e eu queria saber quais são as regras. Eu queria insistir mais um pouquinho no programa, porque eu acho que é tão bacana e nem todos conhecem, né? Existem regras, como é que a pessoa pode aproveitar o Sebrae Tech? O Sebrae Tech, ele é, na verdade, para o público do Sebrae, então é para micro e pequenas empresas. E para produtor rural. A gente está falando muito de empresas urbanas, né, mas o produtor rural também pode se beneficiar. Né? Então eu quero trabalhar, diminuir minha CCS, né, que são as células somáticas daquela produção de leite, também pode trabalhar com o Sebrae Tech. Então a gente tem um conjunto de que a gente chama de prestadores de serviço, que eles ficam de stand-by num banco de dados, e aí, de acordo com a necessidade, já quero fazer um trabalho de reformulação de layout da minha padaria, por exemplo. Sim. Aí essa padaria a gente entra com uma demanda, que a gente chama, e ali aparece um prestador de serviço adequado de acordo com aquela necessidade. Que pode ser do Brasil inteiro, né? Esse amigo, por exemplo, queria fazer um site para a empresa e a empresa que veio atendê-lo era do Paraná. É verdade, pode ser do Brasil inteiro. É um sistema de rodízio, então você não pode escolher o prestador de serviço e nem o Sebrae pode escolher. Então, vai cair um determinado prestador de serviço, tem uma opção, né, que você pode negar, vamos imaginar que eu não queira aquele prestador, então a gente roda de novo o rodízio e aí pode cair uma segunda empresa, até a segunda. E para isso basta, mais uma vez, procurar o Sebrae ou um desses postos avançados, digamos assim, nas CDLs, nas ACIAPs, das cidades da região. Da região. A gente tem o nosso 0800, que é canal, a gente tem os nossos pontos de atendimento, e assim, as cidades maiores, Resende, Barra Mansa, Barra do Piraí, a gente tem plantão 2 vezes na semana, então assim, fica bem mais fácil para o empresário ter acesso. As cidades menores, a gente tem plantão quinzenal ou uma vez por semana, depende da cidade, mas em todas elas é coberta. A nossa região tem essa vantagem também, né, Elias? É uma região pequena, então as cidades são próximas, então fica mais fácil para atendimento também. Legal. Queria falar um pouquinho do Empretec. Você é empreteco. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa bacana, que é o Empretec, que foi desenvolvido pela ONU. Correto. E o Sebrae é que organiza aqui no Brasil, né? É verdade. O Empretec é um xodó nosso, né? É um seminário que trabalha as características e o comportamento empreendedor, né? Ele é multiplicado em 34 países. Aqui no Brasil é uma multiplicação exclusiva do Sebrae, mas é um programa que a gente tem muito carinho porque realmente ele trabalha o comportamental, né? Sim. E assim, eu acho que o empreendedor, mesmo quem já está empreendendo, quem deseja empreender, a atitude, né, do empreendedor é fundamental para que ele possa conseguir novos mercados, para ele possa, né, então é sempre a ação, né? Então a gente preconiza 10 características e 30 comportamentos. Cada característica a gente trabalha 3 comportamentos empreendedores. Aqui no Brasil, acho que a gente já tem mais de 180 mil empretecos que já fizeram, né, o seminário. Ele é todo vivencial, então ele é intenso, né? Uma imersão, né? Tem gente que sai meio louco lá de dentro, né? Inclusive o meu projeto dentro do Empreteco era esse programa aqui que está no ar, então acho que está dando bastante resultado, né? Que bacana, não sabia, muito legal, parabéns. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente vai voltar a falar mais. Pessoal, a Band Rio Interior está em 72 cidades do estado do Rio, em Teresópolis, 29.1 e em Resende, canal 15.1. Não saia daí, a gente volta já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Estamos de volta com Ana Lúcia de Araújo Lima, coordenadora regional do Sebrae RJ na região do Médio Paraíba. Ana, um empreendedor nasce empreendedor?
Graças a Deus não, né, Elias? Tem a possibilidade de aprender muito, né, e de conhecer muito, e de se capacitar e de pensar que realmente ser empreendedor é aprender, é estudar. É lógico que algumas pessoas a gente, né, a gente olha e fala assim, nossa, esse aí já nasceu empreendedor, né? A gente percebe que tem características, né, muito mais acentuadas, né? Sim. Mas qualquer pessoa pode se tornar empreendedor. Né, e por isso a gente está aí, né, para capacitar, para ajudar essas pessoas a sonharem e serem empreendedores. Quais são essas características que você consegue enxergar num empreendedor nato, digamos assim? A gente, no Sebrae a gente trabalha com 10 características, né? Algumas delas é planejamento, organização, senso de qualidade, né, de eficiência, de querer fazer sempre o melhor, correr riscos calculados. São algumas dessas características que a gente preconiza dentro da instituição e que são características que são trabalhadas dentro das oficinas e dos trabalhos que a gente trabalha com empreendedorismo. Certo. Vocês têm algum programa voltado para desenvolver o empreendedorismo em crianças, em jovens, em adolescentes, enfim? Esse é uma menina dos olhos, né? A gente fica assim super emocionado com esse programa, porque realmente é muito legal. A gente tem esse programa já há muito tempo, que trabalha desde com a criança, nossa antiga primeira série, que agora é segundo ano, né? Que trabalha com criança de 6, 7 anos, até nível superior. Então, a gente pode trabalhar com ensino médio, ensino fundamental, ensino técnico e ensino superior. E isso é acompanhado? Pega lá a criança, vai acompanhando ou são turmas... Depende do colégio, porque a gente, assim, às vezes tenta, né, implantar o programa em várias cidades, mas a gente sabe que, às vezes, não é muito fácil, né? Porque tem suas resistências naturais de um currículo tradicional, né? E a gente hoje vê tanto depoimento bacana de jovens que, às vezes, estavam dispersos nas suas aulas convencionais e começaram a estudar empreendedorismo e foi tão bem sucedidos, né? O governo do estado assinou um convênio com o Sebrae ano passado de trabalhar com os CIEPs de contraturno, né? Os CIEPs que são integrais, em horário integrais, acaba que o aluno tem a aula de manhã, né, e precisa ter uma matéria ali, um trabalho na parte da tarde, ou o inverso. E aí o Sebrae assinou esse convênio. Aqui no estado são 37 CIEPs e aqui na região a gente tem 8 CIEPs trabalhando. A gente fez uma formatura agora no final do ano, foi super legal. E agora a gente está entrando com mais 8 aqui na região. Então, nossa meta é 2018 terminar com o governo do estado, com 16 CIEPs sendo trabalhados. Agora, Elias, quero deixar um recado aqui, né? Esse programa ele não é exclusivo com o governo do estado. Qualquer prefeitura que queira implantar será muito bem-vinda. Escola particulares, a gente tem algumas escolas particulares aqui da região, faculdades, tem uma faculdade de Resende que está fazendo excelente trabalho de empreendedorismo e que conseguiu implantar o programa inteiro. Então, assim, estamos completamente abertos. É bom enfatizar também que essa metodologia ela já está testada e ela é completamente gratuita. Sim. O custo da universidade, das escolas, né, dos colégios, na verdade, são os professores. Mas a metodologia ela é completamente gratuita, é um papel, né? Está na nossa missão, disseminação do empreendedorismo. Legal. Você falou de final de ano e geralmente no final do ano as pessoas colocam aí os seus sonhos em ação, né? Muitos deles abriam um negócio próprio. E a gente sabe também que uma grande parte das pessoas que abrem uma grande parte dos novos negócios não chega até a 5 anos, existem aí alguns números que não são muito positivos. Eu queria que você desse dicas, o que é melhor a pessoa fazer quando pensa em abrir o seu próprio negócio. Definição de metas é uma das características, fundamental, né? Empreendedora. E a gente vê assim que realmente com a virada do ano muita gente quer empreender, né? O que a gente sempre diz? Controle a ansiedade, né? Estude o mercado, estude os concorrentes. É fundamental você conhecer muito bem a empresa com que você vai atuar. Sim. A gente percebe assim que o Brasil é realmente sempre no top 10 aí em relação a número de empreendedores. Mundialmente a gente está no 4º lugar, né, em quantidade. Mas quando a gente fala de inovação, de empresas que realmente queiram fazer diferente, modelos de negócios diferentes, o nosso ranking não é tão favorável. Né? Então, a gente tem que pensar que hoje o consumidor é completamente diferente dos nossos modelos antigos de empresa. Sim, então, verdade. A gente precisa pensar em modelos de negócio que realmente sejam inovadores, que entreguem produtos e serviços
que sejam diferentes, né? Que as pessoas realmente fiquem encantadas com essas entregas. Então, o que a gente sempre pensa planeja, faz um bom planejamento. Plano de negócios. Pois é, a gente tem, né, o modelo de negócios que a gente sempre fala, faz um canvas primeiro para entender como é que vai funcionar isso e depois parte para um plano de negócios. O Sebrae tem várias oficinas que são gratuitas, que a gente faz assim mensalmente, quinzenalmente, onde a gente discute tudo isso, né? Coloca todas essas ideias para o empreendedor pensar antes de abrir um negócio. É muito triste ver, às vezes, um empreendedor pega a economia de família, pega a economia de uma rescisão, né, e investe em um negócio e, de repente, não vai dar certo. Né? Então, tentar minimizar esses riscos, a gente acha que é o primeiro passo. Às vezes, pela pressa, né, a necessidade de colocar aquilo logo em atuação, ele não vê que, na realidade, se ele perder mais um pouquinho, ou ganhar, com mais um pouquinho de planejamento, o futuro do negócio está muito mais garantido. Né? É verdade. Ana, vocês têm uma forte atuação também com o poder público. Eu queria saber aqui na região o que vocês têm feito, que tipo de parcerias com o setor público, com as prefeituras? A gente tem um trabalho muito forte. Como é que surgiu esse trabalho, né? Um trabalho de antigo, né? Eu sempre falo, volto lá na Constituição de 1988, que já preconizava um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Né? E conseguir fazer com que isso saia de uma Constituição e para ir para a prática não é muito fácil. Né? Então, foram um conjunto de legislações que o Sebrae foi trabalhando ao longo do tempo para que trouxesse o microempreendedor individual, fizesse uma reformulação do novo Estatuto da micro e pequena empresa, que na verdade é a lei geral. E aí, isso tudo nível federal, né? Então, e aí a gente tem um rebatimento, né? A gente tem que fazer um trabalho nos estados e nos municípios. Então, os trabalhos que a gente vem feito aqui na região, a gente tem tentado implantar um programa chamado Rede Simples, que é também uma legislação que esse ano já completou 10 anos e a gente não conseguiu implantar em todos os municípios ainda. E que na verdade, conseguir desburocratizar a abertura de empresas. Né? A gente tem um ranking do Banco Mundial, um trabalho do Banco Mundial, onde o Brasil está na colocação 174 em 190 economias mundiais, na dificuldade de abertura de empresa. Isso é frustrante para um país que precisa gerar riquezas, que precisa gerar negócios, que precisa ter empresas abertas. Né? E aí a gente tem trabalhado para que esse número melhore. Né? E aí tem o Rede Simples, que é fantástico. Aqui na região a gente conseguiu já implantar em 2 cidades. Volta Redonda e Vassouras já estão implantados, mas no estado tem outras experiências. Tem Nova Friburgo, tem Cantagalo, Cordeiro, a região serrana ali se uniu, fez um trabalho muito legal de desburocratização, que é fazer em um único sistema abertura de empresas, onde não há papel, é todo digital. Né? Então isso é fantástico, porque você dá entrada no seu CNPJ, né? E na junta comercial, e você tem todos aqueles documentos compartilhados em um único sistema. Esse é um dos trabalhos. Então, a gente também faz um apelo aqui, né, Elias, de aproveitar seu programa, que as entidades de classe empresariais também entendam um pouco mais isso e cobrem dos seus municípios. Né? Quanto mais informatizado e menos burocrático esse município vai ser, mais sucesso e mais empreendedores ele terá no seu território. Tá certo. Você já esteve do outro lado também, né? Você já foi secretária de Desenvolvimento Econômico em Barra Mansa, no governo do Roosevelt Brasil. Correto. E a gente, cada caso de burocracia que a gente fica assim, às vezes, né, de queixo caído, por saber que em pleno século XXI ainda existem. Eu vou chamar mais um pequeno intervalo e a gente volta a falar mais sobre o Sebrae daqui a pouquinho. Pessoal, Boa Noite Interior está no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Curta, compartilhe, ajude a gente a fazer um programa cada dia melhor. Se você quiser sugerir algum convidado, nos criticar ou elogiar, porque também pode, mande um e-mail para boanoiteinterior@band.com.br. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.
Voltamos com Ana Lúcia de Araújo Lima, coordenadora regional do Sebrae RJ. Ana, qual é a importância da lei geral no cenário das micro e pequenas empresas? Pois é, conforme a gente estava comentando, né, a lei geral ela traz a parte de desburocratização, né, de abertura de empresas, que é fundamental. A gente ter um acesso mais rápido, né? Imagina, o empresário quer gerar riqueza, quer gerar emprego e tem uma burocracia enorme para enfrentar para a abertura de uma empresa. Verdade. Então, esse é um dos trabalhos. A parte de tributação, né, foi unificado uma única guia, são 8 impostos, em torno de 6 federais, um estadual e o municipal. A parte de compras governamentais, isso também é um trabalho que a gente vem feito aqui na região, né, de tentar capacitar não só a prefeitura nos seus editais, de como fazer esses editais de acordo com a lei geral. Né? Até pouco tempo só tinha uma lei que regulava as compras públicas, né, de licitação. Agora também tem a lei geral que determina alguns capítulos e alguns benefícios para quem é micro e pequena empresa fornecer. Sim. Então, assim, tem um conjunto de instrumentos, né? Tem a figura do MEI, né? Aqui na região, Elisa, a gente tem mais de 47 mil microempreendedores individuais. Bastante, gente. Né? Eu falo que é uma lei inclusiva, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que trabalhavam décadas, né, como empreendedores e que não tinham a oportunidade. Não eram regularizados. Que não tinha condições de ser uma microempresa porque era muito pequeno, é só ele, né? A figura do MEI é uma coisa, é algo muito pequeno, né? O empreendedor, ele pode ter no máximo um funcionário, com faturamento até agora, 2018, vai para 81 mil anual. Então, assim, é muito pequeno, né? E a gente vê, assim, o quanto de benefício, né? No Estado, a gente já está contabilizando mais de 945 mil empreendedores individuais. Então, assim, só no Estado do Rio de Janeiro. Só no Estado do Rio. Então, a gente vê assim, o quanto a lei geral trouxe benefícios para o empreendedor, e ela vem o tempo todo aí com leis complementares e com resoluções se aprimorando para que possa ainda ficar mais eficiente para a micro e pequena empresa. Legal. Eu queria que você falasse sobre o programa Cidades Empreendedoras. Ah, bacana. Os Cidades Empreendedoras Os seus olhos brilharam. É um projeto que é gerenciado pela nossa área de políticas públicas. E aqui na nossa região a gente tem uma cidade que é Volta Redonda, mas no estado são 11 cidades que estão trabalhando. A lei geral, a gente fala que são etapas, né, que a gente tem que vencer. Né? O primeiro foi a aprovação, depois o convencimento, né, e depois a implantação, quer dizer, são etapas. Né? E agora a gente está na etapa de realmente tentar colocar todos esses quesitos que eu comentei em prática, né? Sim. Realmente fazer com que essas prefeituras entendam que a lei geral veio para ficar e que a gente tem que implantar o que é preconizado nessa legislação. A lei geral, se não me engano, 2002? A lei geral é de 2006. 2006, você já tem 11 anos, vamos para 12 anos e ainda estão para colocar realmente em prática. Né? A gente vê assim, que é um grande desafio, né? Porque apesar dela trazer vários benefícios, ainda há uma resistência quando a gente fala de desburocratização, quando a gente fala de eliminação de papel, né? As pessoas ficam apegadas às vezes ao papel. Imagina ter um alvará com QR Code onde um fiscal vai lá, coloca no QR Code e vê se aquele alvará... Todas as informações estão ali, né? Automaticamente. Então, assim, a gente vê que é um trabalho que tem sido feito pela Junta Comercial, um trabalho bem bacana, e que os Cidades Empreendedoras, na verdade, veio para trabalhar a Rede Simples, os agentes de desenvolvimento. De novo, eu vou falar da região serrana, está fazendo um belíssimo trabalho de agentes de desenvolvimento, fizeram uma rede de agentes. Agora a gente está trazendo essa experiência aqui para a região também, onde a gente tem cidadãos, né, ou empresários, ou servidores públicos, que queiram e que pensam um pouco o desenvolvimento. Né? Quando a gente pensa numa Secretaria de Saúde, ela tem o papel dela, né? Mas ela também gera muita riqueza ali, se a gente pensar nas licitações, nas contratações, né, nos uniformes que as pessoas usam. Então, assim, extrapolar um pouco o objetivo, às vezes, da secretaria, né, e esses agentes trabalharem um pouco pensando como é que essa secretaria pode ser um agente de desenvolvimento. Então, é bem bacana e os Cidades Empreendedoras veio para isso, fortalecer as salas do empreendedor. A gente tem várias salas do empreendedor que oferecem, às vezes, serviços fragmentados, né, ou parciais. A ideia é que a sala do empreendedor seja a sala do empresário, a casa do empresário, que ele seja recebido com tapete vermelho. Então, os Cidades Empreendedoras é um trabalho belíssimo, gerenciado pela nossa gerente Andréa Crockman.
Legal. Outro projeto bacana é o Prefeito Empreendedor, que inclusive está com inscrições abertas agora. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dele. O Prefeito Empreendedor é outro xodó também da área de políticas públicas. O objetivo principal é premiar, né, reconhecer o trabalho que os prefeitos vêm desenvolvendo na área de apoio à micro e pequena empresa. Então, ele tem várias categorias, tem compras públicas, tem apoio à educação empreendedora, tem a implantação da lei geral, são 8 categorias. E as inscrições estão abertas, né? A gente tem várias cidades que já se inscreveram, inclusive aqui da região, e vale ressaltar que é um programa que realmente é a oportunidade do prefeito, da gestão pública, apresentar o que está sendo feito para a sociedade, né? E de ser reconhecido isso nacionalmente. A gente já teve aqui na região alguns vencedores, Resende, Piraí, Três Rios, né? Tiveram algumas cidades aqui da região que já foram premiadas, Coatis, há um tempo atrás. Ele é anual, Ana? Ele é bimensal. Bimensal? Bimensal. Na verdade, nos últimos 2 anos nós não tivemos a versão, né? Mas agora ele veio nesse ano e a premiação nacional ano que vem é a premiação estadual de 2018 e a premiação nacional é 2019. Né? Então, a ideia é que de 2 em 2 anos a gente ofereça o prêmio para que esses prefeitos possam ter a oportunidade, e é bacana também deles conhecerem, né? Conhecerem outras experiências que às vezes sabe às vezes que o colega está fazendo e tudo mais, mas não sabe isso de forma organizada. Então, o prefeito, né, a gestão apresenta um projeto, escreve um projeto, a gente coloca os consultores à disposição para ajudá-los a entender como é que esse projeto pode ser escrito e pode ser apresentado. Tem uma comissão julgadora aqui no Rio e depois vai para a comissão julgadora no Nacional. Legal. E outro projeto que eu queria falar é o Líder, que vocês estão agora começando a colocá-lo em prática aqui no MED Paraíba. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona. O Líder é uma primeira experiência aqui no estado, né? A gente não tinha implantado ainda. É um programa que pensa o desenvolvimento econômico da região através dos atores que já são líderes. A gente escolheu e conversou, né? Várias pessoas não tinham agenda, mas a gente conseguiu mapear 50 líderes e esses 50 líderes se reúnem uma vez por mês, onde a gente conversa com eles sobre coesão, sobre determinação, sobre projetos coletivos. São líderes que são super importantes em suas comunidades, né? Às vezes numa grande empresa, às vezes alguns prefeitos estão participando com a gente, os presidentes de instituições, mas que eles às vezes não se falavam. Sim. Então, o objetivo do líder principal é conectar essas pessoas. Não é um programa, um curso de liderança, essas pessoas já são líderes. É uma metodologia que conecta essas pessoas para pensar regionalmente um futuro a longo prazo. Esse prazo a longo prazo depende do grupo. Algumas regiões no Brasil, aqui no estado do Rio, a gente já não teve, mas já teve essa experiência em outras regiões. Sim. E aí eles são conectados e para pensar em como é que essa região quer ser vista daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Então é um programa muito bacana. A gente encerrou dezembro com o 3º encontro. A primeira fase desse projeto são 2 anos de projeto. E a gente deseja muito, né, que o projeto transborde aí para a sociedade. Esses líderes têm essa missão também de transbordar esse conhecimento, de passar o que eles estão aprendendo lá, de se respeitar como líderes, mas também entender que nós somos uma região, né? Como é que essa região se conecta e faz projetos estruturantes, né? Sem competir, sem determinado projeto às vezes estruturante, né? Às vezes uma prefeitura fica em disputa com outra, né? E entender que se vier para a região, todo mundo vai ganhar, né? Então é bem bacana, é um projeto que a gente está esperando, está com muitas expectativas aí para que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente consiga entregar um bom trabalho. Legal. Ana, eu queria que você deixasse algum contato para os interessados em fazer contato com o Sebrae aqui na região, um 0800, algum e-mail? O nosso 0800 é 0800 570 0800, é o melhor contato, mas também tem a unidade física aqui de Volta Redonda, mas eu acho que o melhor contato é o 0800, porque aí tem todos os nossos canais e o empreendedor pode nos conectar em todos. 0800 570 0800. Correto. Ok. Ana, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Sucesso ainda maior no seu trabalho. Tá bom. Muito obrigada, Elias, pela oportunidade e desejo aí que o seu
programa, uma cria do Empretec, dei muito sucesso, dei muitos frutos em 2018 com muitas realizações. Muitíssimo obrigado. E a você de casa, obrigado pela audiência mais uma vez. Um ano novo de muita saúde, sucesso, trabalho e paz para todos. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem, no Ano Novo, às 10h para 7h aqui na Band Rio Interior. Uma ótima semana a todos e até lá. Theo, vovô te ama. Tchau. Obrigado.